Vamos lá, Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu, ordenou, compeliu. Em algumas traduções diz compeliu. Jesus obrigou. Em algumas traduções é isso mesmo, obrigou. Jesus obrigou que seus discípulos entrassem num barco e fossem diante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre as águas. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é o quê? Mais forte, irmãos, grita bem forte. É o quê? É um fantasma. E eles gritaram: é um fantasma, com medo. Porém, Jesus disse-lhes: tem de bom ânimo, sou eu, e não temas. E respondeu Pedro. Quem respondeu, irmãos? Quem que respondeu? E respondeu Pedro, dizendo: Senhor, se és tu que me manda ir ter contigo por cima das... Se és tu, então manda-me ir contigo andando sobre as águas. E ele disse: vem. Mais forte, fala: vem. Descido Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, talvez eu pregue por 15 ou 20 minutos hoje. Eu estou falando a verdade, não adianta me olhar com essa cara não, Milena. Eu estou falando a verdade, é 15 ou 20 minutos. Você também, pode parar, Lucas. É sério, hoje é... Quem acha que eu vou pregar 15 minutos, fala eu. Olha, achei eu empolgado lá atrás. Mas se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, se eu pudesse escrever, e se você puder escrever aí, para nunca mais essa mensagem sair do seu coração, o tema dessa mensagem eu colocaria como: Jesus controla aquilo que te apavora. Jesus tem o poder sobre aquilo que você tem medo. Jesus tem o poder sobre aquilo que te deixa apavorado. Jesus tem o controle sobre aquilo que você não tem o controle. Jesus controla aquilo que você não controla. Jesus tem o poder sobre aquilo que te assusta. E eu sei que, assim como eu, há muitas coisas que te assustam. Assim como eu, há muitas coisas que te apavoram.
há períodos, tempos que te apavora. Há dias que te apavora. Há situações, circunstâncias que te apavora. E Jesus tem o controle sobre tudo aquilo que te apavora. Em algum momento de sua vida você já sentiu medo. Mas eu estou falando para você de medo. Eu estou falando para você de pavor. Eu estou falando para você de pânico. Como esses homens estavam dentro daquele barco, apavorado, a ponto da visão deles ficarem deturpada. Porque além do medo de paralisar, ele também te cega. Além do medo de travar, porque o medo ele é um agente que trava gente. Uau, essa ficou legal, essa ficou bonita, se você quiser anotar. O medo é um agente que trava a gente. Estava tudo bem até o medo vir sobre você. Estava tudo bem, você estava se movimentando, havia uma movimentação, havia uma expectativa, havia uma esperança, até esse medo vir sobre você. Quando o medo vem, ele te trava, ele te paralisa, mesmo diante de uma palavra que Deus te deu. Aí você estava todo empolgado com aquela palavra, você estava todo afim daquela palavra, você estava todo cheio de esperança, esperançoso com aquela palavra. Mas quando você se depara com medo, o medo te trava. E ele não só te trava, como ele te cega. Isso ficou bem explícito nesse texto. Pedro já estava andando um certo tempo com Jesus. Ele conhecia Jesus de longe, irmãos. Mas o problema é que o medo cega. E você já viveu esses dias de você sentir medo diante das circunstâncias, diante daquilo que te apavora? O medo, ele tem o poder de te paralisar. E te paralisa a ponto de você não conseguir vivenciar aquilo que Deus tem para você. Como eu disse, o medo é um agente que trava a gente. Ele rouba de você a expectativa, a esperança, a palavra profética, a palavra de fé que Deus liberou sobre você. É por isso que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, da nossa alma. Porque quando o medo bate a porta, ele vem para roubar, para paralisar você de vivenciar aquilo que Deus tem para você. Na passagem que nós lemos aqui, os textos que nós lemos aqui, nós lemos sobre os discípulos ali dentro do barco. Você conhece bem, e eu fiz questão de pegar esse texto que você conhece de cor e salteado, para ficar mais claro, para ficar evidente para você nessa noite, aquilo que Deus quer fazer com você nesse tempo. Eu poderia ter escolhido outro texto, mas não, eu peguei esse texto porque você conhece e você sabe disso aqui de cor e salteado. Eles estavam ali dentro do barco, com medo. Essa passagem vai dizer que eles estavam ali no meio do mar. Eles estavam ali, irmãos, segundo uma ordem de Deus, de Jesus. É isso que me traz é isso que me deixa de cabelo em pé, apesar que eu quase não tenho cabelo, mas o pouco que eu tenho, ele fica de pé com esse texto, porque talvez eu pregaria esse texto pelo menos 6, 7 horas sem parar. Porque você vai entender que o primeiro ponto, você vai entender que foi Jesus que mandou eles irem. Como que Jesus manda alguém ir para um lugar aonde é perigoso, aonde é arriscado, aonde vai ter vento, aonde vai ter tempestade? Por hora é assim na nossa vida.
Deus te dá a palavra, Deus te dá a direção e você vai. E quando você chega lá, é diferente daquilo que você achou que era. Meu Deus. Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando? Pastor, está dando ruim aqui agora e foi Deus que falou. Pois é. Eu já vi isso na Bíblia, irmão. Eu já vi isso na Bíblia outra vez. Jesus manda, obriga, insiste para que eles vá lá. E quando eles chegam lá, tem uma tempestade esperando. Interessante que quando você percebe ali, no texto que a palavra vai dizer assim, Jesus insistiu. Por que você insiste com alguém? Quando é que você insiste com alguém? Quando essa pessoa não quer. Sim ou não? Você quer um cafezinho? Não, não quero não. Não, pela manhã, um cafezinho. Não, não quero agora não, tá quente. Moço, toma um cafezinho. É quando alguém não quer que você insiste, sim ou não? Aí você vai ver em todas as traduções, compeliu, insistiu, obrigou, ordenou. Irmãos, em todas as traduções, todas, literal, vai dizer que Jesus teve que obrigar eles a ir lá, porque eles não queriam ir. Aqui já prova o coração do crente, já prova o coração do discípulo, porque mesmo não querendo, debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra de Deus, ele vai. Quem é obediente, irmãos, à voz de Deus, mesmo não querendo ir, vai. Aqui testa o coração. Lila, é você? Estava com saudade da palavra do pastor, não estava? Não estava, né, Lila? Olha aqui. Mesmo sem querer, Deus, eu não quero, mas eu vou porque é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está ordenando. Então, o Senhor, Jesus manda que eles vá, chega lá, a tempestade está lá. Por hora você se pega no meio de uma tempestade, detalhe, foi Deus que mandou você ir. Você pega no meio de um turbilhão, e pior, foi uma direção de Deus. Você pega no meio de uma crise financeira, e pior, foi Deus que mandou você fazer. Você fala assim, aí Deus, como é que é esse negócio? Peraí, eu não estou entendendo mais nada. Primeiro o Senhor fala para mim, e depois o Senhor coloca uma tempestade. Moisés pega o povo, tira do Egito e vai para a terra que eu vou levar vocês, para a terra prometida, para a terra de Canaã. Beleza, agora é o seguinte, eu vou endurecer o coração de Faraó e vou colocar eles para perseguir vocês. Parabéns, hein, Deus? O Senhor é maravilhoso, viu? Primeiro o Senhor me solta, manda que eu vá, aí depois o Senhor coloca o inimigo atrás de mim. Pois é, porque todo aquele que eu tenho um propósito grande, eu vou submeter eles à pressão. Todo grande líder precisa ser ferido profundamente. Sacode alguém com o cotovelinho e fala assim, vixe. Fala assim, nós veio aqui hoje para Deus pegar nós. Do mesmo jeito, Jesus insiste para que eles vá quando ele está lá, a tempestade. Eu imagino um discípulo falando com o outro, falando assim, cara, como que Jesus manda a gente para um lugar desse? Ainda, olha a hora que é, ele obrigou a gente a estar aqui, e olha a tempestade, olha o vento. Quantas vezes nós não temos esse questionamento, Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Sendo que aquele dia eu lembro, o Senhor me deu a palavra, o Senhor falou para eu ir. Deus, eu me lembro daquela promessa, e agora eu estou aqui no meio dessa tempestade. Não levanta a mão não, levanta só o dedinho do pé para me ver aí quem já passou por esse negócio ou quem está passando. Então aí nós vimos que Jesus está lá e
E ele manda que eles atravessassem, e eles atravessou para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. No meio do caminho veio a tempestade, e eles estavam apavorados. Fala comigo, apavorado. Apavorado. O que você encontra hoje de gente apavorada, irmão, não está escrito. Apavorado. Apavorado financeiramente, apavorado no casamento, apavorado com os filhos. Só quem é pai e mãe de adolescente, irmão, sabe o desafio que é. Nós ficamos apavorados, porque nós nunca sabemos quando é que eles vão surtar, irmãos. É ou não é? A gente fala, Senhor, ajuda, Senhor. Senhor, ajuda, Senhor. E Deus é o seguinte, não me dá muita força não, me dá paciência, que se der muita força, é assim ou não é? E eles estavam ali apavorados. Jesus veio na direção deles pela madrugada. Interessante, parece que Jesus demora um pouquinho para chegar nas coisas, né, irmão? A gente fica lá clamando, apavorado, Deus, socorre-me, apressa-te e me socorrer, igual Davi, né? Deus, e aí Jesus chega na madrugada, né? Na quarta vigília da noite. Parece que Jesus demora a chegar. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus nunca demora para chegar em lugar nenhum, ele chega na hora certa. Aquela história de que ele tarda, mas não falha, irmão, tira isso da sua cabeça, é conversa. Isso é coisa de gente atrasado. Jesus nunca atrasou. Nunca. Ele sempre chegou na hora certa. Ah, pastor, te peguei agora. Agora teologia nas suas costas agora, ó. Ele atrasou na morte de Lázaro, tanto que as irmãs dele estavam lá brava, gritou com ele e falou assim, ó, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, nós mandamos chamar o senhor quando ele estava doente, e o senhor não apareceu, o senhor está atrasado. Será que ele estava atrasado mesmo? Será que ele estava atrasado mesmo? Estava não. Não. Ele chegou na hora que ele tinha que chegar. O que vale mais, uma cura ou uma ressurreição? O que tem mais impacto de testemunho, uma cura invisível ou uma ressurreição a olho nu? Então, nunca questione o tempo de Deus, porque Ele sabe a hora certa e o propósito certo. Sacode seu irmão e fala assim, nunca duvide do horário do Senhor. Fala assim, Ele nunca está atrasado. Então ele, na madrugada, irmãos, e eles acharam que era um fantasma. E por quê? Medo. O medo não só paralisa, como cega. Deturpa a imagem. Deturpa a visão. Você já ficou apavorado? Você já ficou com medo de algo que nunca aconteceu? E você tinha certeza que algo ruim eu estou falando, por exemplo, morte, acidente, coisas ruins. Você já ficou encucado e apavorado com isso? Com coisas que ainda não tinham acontecido, mas você já estava com medo, e com muito medo daquilo, e só pensando naquilo, e só imaginando aquilo? Quem aqui já passou por isso? Eu sei que você já passou por isso. Quando você está nesse estágio, uma pedrinha se torna uma pedra gigante, uma formiguinha se torna um monstro. A sua mente cria isso, porque
porque a sua visão ela fica deturpada. O problema é de um tamanho, mas você deu tanto vida a ele que agora ele ficou um monstro. Quem entende o que eu estou falando? Levanta a mão assim para eu ver. Medo. É isso que o medo faz. Ele muda a sua visão, ele distorce a realidade. Depois o tempo passa, aquilo não acontece, e você, passa por aquilo e fala: uai, mas eu estava com medo à toa, era bobeira da minha cabeça? Sim ou não? Porque o medo ele muda a sua visão. Ele mudou a visão de Pedro. Pedro viu naquilo que era santo, poderoso, aquilo que era o Filho de Deus, ele viu nele um demônio, ele viu nele um fantasma. Medo. O medo faz isso. E quando parece que o pavor vai nos consumir, as ondas vai afundar o nosso barco, o Senhor ele vem caminhando por cima das águas. Oh, glória por isso, irmão. Levanta a sua mão e dá um glória e fala: glória a Deus. Fala assim: ele chega na hora certa. Fala assim: e chega chegando, andando sobre as águas. Jesus sempre vai chegar chegando no problema, irmão, porque Jesus chega para resolver o problema. Amém? Amém? Quando ele chega andando ali por cima das águas. Por quê, pastor? Porque maior do que os seus medos, bravio, é o Senhor Jesus, Criador do universo. Maior que os nossos medos, maior que o nosso pavor, maior que os nossos pânicos. Ele vem andando sobre as águas. Muitas vezes no meio da tempestade da nossa vida, nós não conseguimos reconhecer o Senhor vindo na nossa direção. Deus está ali, Jesus está ali, Ele esteve ali o tempo todo, mas o medo é tão grande que você não consegue reconhecer a presença de Jesus. O medo é tão grande que já cegou os seus olhos espirituais e você não consegue crer, acreditar que Jesus é poderoso para fazer muito mais, para tirar você desse vale, para tirar você dessa circunstância, para tirar você dessa tempestade. Sabe, você orou há um tempo atrás, no meio de uma tempestade, e o Senhor te livrou daquela tempestade, não deixou você morrer, não deixou você afundar. Então depois você passou de fase, agora você está em outro lugar em Deus, você está em outro nível agora vem uma tempestade ainda maior, vem um vento ainda muito maior. Cara, e o nosso coração, a nossa mente é terrível, porque Jesus nos livrou ali de uma tempestade passada, agora nós estamos no meio de outra tempestade, e nós esquecemos a tempestade que Jesus nos livrou, e o medo continua lá. É assim ou não é? É por isso que o profeta Jeremias vai dizer: trago à mente aquilo que me traz esperança. Eu sei aquilo que Deus fez um dia, eu lembro daquilo que aconteceu, eu lembro do que Deus me livrou, eu lembro do que Deus me salvou, eu lembro do que Deus fez na minha vida. Por que eu vou temer agora? Para que eu vou me apavorar agora nessa onda? O mesmo Deus que me livrou da onda passada é o mesmo Deus que me livra dessa onda agora. Tem alguém comigo aqui? Tem um crente aqui para dar um glória a Deus? Mas o medo faz isso. O medo nos consome. Mas maior que os nossos medos é o Senhor do universo, amém? Nós não conhecemos que Ele está vindo em nossa direção. E nessa hora o Senhor diz o que a eles?
Na tradução original ele diz assim, ó: anime-se. Pastor, onde está escrito isso? Tem de bom ânimo. Anime-se. Sou eu. Que lindo, né, irmão? Você precisa afundar dentro de uma tempestade, morrendo de medo. Alguém gritando para você e dizendo: anime-se. No meio da depressão profunda, tristeza para todo lado, e o Espírito gritando dentro de você dizendo: anime-se. No meio de uma crise financeira absurda, o limite do cheque especial já foi, os cartões já estão tudo pendurado. Amém, glória a Deus. Olha o povo se mexendo lá. Deus, o Senhor está falando. E Deus está dizendo: anime-se. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu estou no meio de uma tempestade, eu estou no meio de um caos. Anime-se porque eu estou no meio da tempestade com você. Tem de bom ânimo, não tenha medo, porque eu estou aqui com você. Não é sobre o mar e sobre a braveza do mar, é sobre a companhia que você tem com você. Não é o tanto que o mar é bravo, é tanto quanto Deus é bravo, irmão. Ele é bravo. Não é sobre as ondas que pode te afundar, mas é sobre o Jesus que pode te pegar no colo. Ai, meu Deus do céu, tem alguém entendendo o que eu estou falando? Não é sobre o vento que pode te assustar, mas é sobre alguém que pode olhar para o vento e dizer: acalma-te, emudece. Oh meu Deus, eu olho aqui e eu vejo o Senhor acalmando o vento na vida de pessoas aqui. Eu olho aqui e eu vejo o Senhor acalmando tempestade na vida de pessoas aqui. Oh Deus, eu recebo essa unção também, viu? Para mim também, por favor. Ele diz: anima-se, sou eu. Irmãos, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Agora eu quero declarar sobre você, profetizar sobre você. Anime-se, 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 porque assim como Jesus estava indo na direção daquele barco, Jesus está indo na direção da sua vida. Jesus está indo na direção da sua causa. Jesus está indo na direção dos seus problemas, das suas circunstâncias. Anime-se, porque o Senhor está com você. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diga: eu me torno essa palavra. Não permita que o medo paralise de ir além com o Senhor. Arrisque-se e ir até Jesus. Arrisque-se e até a palavra que Ele te falou. Mesmo que no meio do caminho você fracasse, mesmo que no meio do caminho você afunde. Alguém pode olhar para Pedro e dizer assim: foi da onde, bonzão? Afundou. Aí eu digo o seguinte: afundou, mas foi. Pior é quem fica dentro do barco com medo de pisar na água. Meu Deus, tem alguém entendendo? Será o que eu estou falando aqui, meu Pai? Alguém pode olhar para Pedro e ter ele como um arquétipo de fracasso por ter afundado. Eu olho para ele como um modelo de coragem. Alguém que ouviu a voz do Senhor e diz assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Eu acho que eu não vou nem mais.
Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. E eu não quero ir de qualquer jeito não, não vou levitando não, tá? Eu quero ir andando sobre as águas. Fracassou, pastor. Um fracassado. Quebrou. Começou o negócio lá, ó. Tirou foto, postou e quebrou. Não. Fracassado, meu irmão, não é quem afunda. Fracassado é quem não, nem tem coragem de sair do barco. O maior fracasso não vem por meio da pessoa que se arriscou, vem pelo covarde que ficou lá dentro do barco e não quis se arriscar. Tem alguém comigo? Pedro não andou sobre as águas. E eu te provo na Bíblia. O senhor está doido, pastor? Está repreendido isso aí. Está doido, está amarrado. Ele não andou sobre as águas. Você não leu a fala dele? Se é o Senhor, mande, libera a palavra, me dá uma direção. Que se o Senhor me der uma palavra, uma direção, eu vou andando naquilo que o Senhor falou. Então Pedro não andou, não foi sobre as águas, foi sobre uma palavra. Tem alguém entendendo? Pedro não andou sobre as águas ali, as moléculas da água H2O ali. Pedro andou sobre uma palavra. Mande que eu vá, então eu irei. Eu termino isso aqui, mas peraí. Pedro sabia nadar? Pedro sabia nadar? Pedro sabia nadar, igreja? Coloca para mim João capítulo 21. Próximo. 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 Um a menos. 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua capa, pois ela havia removido para trabalhar. Ele saltou nas águas e foi até onde Jesus estava. Pedro era um pescador nato, criado no lago de Genezaré, desde criança com seu pai. Pedro sabia nadar? Pedro sabia nadar? Então mande que eu vá. Jesus diz a ele: Pedro, vem. Ele começa. Quando ele olha o vento, ele olha a crise, ele olha a tempestade, o texto vai dizer que ele começa ele nadou. Ele sabia nadar, mas ele nadou. Mas ele sabia nadar. Mas e por que ele estava morrendo afogado? Ele nadou. Faz com a mãozinha.
Você precisa aprender com Pedro. Mande que eu vá andando sobre as águas. Pedro, agora você está sobre a minha jurisdição, você está sobre a minha palavra. Vem. Pedro começa a andar. Ele começa a olhar Cristo, porque Pedro era também como eu e você, né? Às vezes nossa fé é fraca, falha, né? Às vezes nós não conseguimos manter nosso foco, nossa fé, os nossos olhos fixos em Jesus, porque esse foi o problema de Pedro, não ter mantido os olhos dele fixos em Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, olhou para o vento. Quando ele tirou o olho de Jesus e colocou na tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Só que ele não nadou. E por quê? Porque Pedro não estava sobre as águas. Espiritualmente falando, Pedro estava sobre uma palavra de Jesus. Ele disse: vem, e ele foi. Quando a fé dele falhou, que ele começou a afundar, é como se Pedro estivesse falando assim: eu morro, mas eu me recuso a nadar. Por quê, pastor? Porque o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor mandou eu ir, foi o Senhor que disse vem. Então, se o Senhor disse vem, eu acredito piamente que eu não vou morrer, que eu não vou afundar. Se foi o Senhor que mandou eu ir, eu sei que o Senhor vai me pegar no colo. Levanta sua mão, deixa eu profetizar sobre você. Quando a sua fé falhar, Ele vai te pegar no colo e vai te levar para um lugar seguro. Pedro estava falando assim: Wanda, Adilson, o Senhor falou, então eu não vou fazer na força do meu braço. Eu me recuso a fazer na força do meu braço. Foi o Senhor que deu a palavra, então eu confio plenamente na tua palavra. Quando nós olhamos para o vento, para a crise, para a tempestade, que nós começamos a afundar, lembra-se da palavra que Deus te deu. Recuse-se a fazer na força do seu braço, na força do seu intelecto. É claro que Ele vai te dar meios, estratégias, mas ouça a voz dEle, não sai fazendo qualquer coisa. Pedro começa a afundar, Jesus vai até ele, pega ele pela mão e diz: filho, você ainda é pequeno, você ainda tem pouca fé, mas uma coisa eu não posso negar: você confia em mim. Irmãos, quantos recebem essa palavra aqui hoje, nessa noite? Coloque sobre os seus pés. Já vou liberar você. Ele controla aquilo que te apavora. Ele controla aquilo que te apavora. O que te apavora hoje? Deixa eu te perguntar, o que te apavora hoje? Qual é o vento da sua vida nessa noite? Qual é a tempestade, o mar bravio na sua vida hoje? Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você: Ele domina, Ele controla aquilo que te apavora. Ele chega diante daquele mar e diz assim: mar, acalma-te. Vento, emudece. Não deixe que o medo te limite. Não deixe que o medo feche os seus olhos. Não deixe que o medo limite a sua visão.
a ponto de você ver maldição naquilo que é uma bênção para você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo, Espírito Santo. Quantas pessoas estão aqui agora, Deus, e elas estão em meio ao mar bravio. A tempestade a cerca. O vento lhe assusta. Pessoas que veio nesse lugar hoje buscar uma resposta do Senhor, porque elas estão indecisas na sua decisão. E o Senhor trouxe elas para dentro dessa casa hoje, dentro dessa igreja hoje, para falar com elas. A minha oração é que o Senhor vai agora onde essa pessoa está. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Isso, vem. O Senhor diz a você: você não vai afundar, porque eu estou com você. Esse barco não vai afundar, porque eu estou nele. Foi eu que dei a palavra, foi eu que dei a direção, foi eu que dei a estratégia, foi eu que dei a medida, foi eu que dei a direção. Espírito Santo, toca agora nos seus filhos, nas suas filhas. Vem com a sua glória, vem com o seu poder sobre eles. Assim como o Senhor foi na direção do barco de Pedro, Deus vai na direção da vida dessa pessoa agora. Vai na direção da vida dos seus filhos agora, Senhor. Vai agora na direção, Senhor, da família, do trabalho, dos negócios. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu libero, Deus, eu libero uma fé exponencial sobre os seus filhos nesse lugar. Eu declaro renovo espiritual. Eu declaro renovo celestial. Eu declaro renovo sobre os seus filhos. Graça liberada. Poder liberado sobre eles. Declaro, Deus, um abraço do teu Espírito sobre cada pessoa nesse lugar. Eles não terão mais medo. Eles não vão ver fantasma naquilo que o Senhor abençoou. Eles não vão ver fantasma naquilo que o Senhor já declarou. Vem com a sua unção, com a sua graça sobre essa igreja. Eu declaro mais de Deus sobre cada pessoa aqui, sobre cada homem, sobre cada pai de família, sobre cada jovem nesse lugar, cada adolescente, cada mulher, cada menina. Eu declaro sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Medo, vai embora. Medo, vai embora. Medo, vai embora. Medo, vai embora. Eu declaro mais de Deus, 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 mais de Deus. Coloca as mãos sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu libero os seus filhos em paz, guardados em segurança. Livra eles dos perigos na estrada. Livra eles, Deus, do perigo na cidade. Livra eles, Deus, do assaltante, do roubador. Livra os seus filhos, Deus, dos perigos da mão do homem sanguinário. Livra eles, Deus, do assaltante, do roubador. Eu libero, Deus, os seus filhos guardados, protegidos em paz nesse lugar. Eu declaro um tempo de restauração, um tempo de onde os seus filhos não terão medo daquilo que o Senhor já falou. Eu declaro sobre a vida do teu povo, no poder do nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos de Abraão,